Começar? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Hoje é o nosso segundo encontro na leitura deste livro. E lembrando que esses nossos encontros, eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20. É sempre o mesmo link. Nós temos um perfil no Instagram que chama Leituras Sistêmicas. Através desse perfil, vocês têm acesso aos grupos do Facebook e do Telegram, que é Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. E nesses grupos que a gente compartilha o link da gravação, o link para acesso ao Zoom, tá bom? E para quem é a primeira vez que está vindo aqui, os nossos encontros eles ficam gravados, então todos os encontros anteriores, inclusive dos livros anteriores, estão gravados no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. Isso também fica disponível lá nesses grupos do Facebook e do Telegram. Também para quem é a primeira vez, a gente vai fazer leitura pausada. Aí o Renê, né, quando não é o Renê e a Cleusa, eles fazem uma pausa, considerações, pode levantar a mãozinha virtual ou a mãozinha física mesmo, à vontade para fazer perguntas, tirar dúvida, fazer considerações, tá bom? É bem dinâmico e bem à vontade, tá bom? E é isso, hoje temos como leitor a Antônia, estamos sob a orientação do René Schubert, e nós vamos retomar a leitura na página 19, Os Vínculos do Destino. René, sem mais delongas, passo para você. Obrigado, Helena. É bom estar com uma turma nova, um livro novo. Vocês começaram, então, semana passada aí com a Cleusa. Este livro, em alemão, tem exatamente o mesmo nome aqui em português. Liebe auf den zweiten Blick, Lösungen für Paare. Então, ele tem um subtítulo, Soluções para Casais. Né? A palavra Lösung, em alemão, ela é utilizada exatamente como uma palavra de mediação, né? Buscando resolução, buscando soluções. Né? Às vezes as soluções estão na continuidade, às vezes elas estão em caminhos diferentes. E aqui a gente está falando de um amor a uma segunda vista, ou a várias segundas vistas. Apenas para dar um feedback para vocês, às vezes a gente faz isso nesse grupo de estudos, que a gente lê com os dois livros, né? Até para a gente ver como está a questão da tradução e tal. E eu mandei para a Dilena e para a Helena, eu não tinha esse livro ainda, estou com uma colega voltando aí da Alemanha, então ela está trazendo para mim esse livro, então provavelmente até o próximo grupo eu vou estar com o original também em alemão, então a gente vai lendo os dois, né? Se a Antônia, a Vera, alguma colega tiver alguma dúvida específica em algum termo, dessa vez a gente vai imediatamente já pegar o termo e dar uma olhada para isso, porque às vezes a gente tem questões diferentes. Até porque vale a pena falar disso, né? Eu tenho alguns clientes na Alemanha e os termos, né, que a gente usa aqui no português, né, namoro, ficar, estar junto, tal, são diferentes no alemão. E as formas de relação são diferentes. Então, essa coisa de relacionamento aberto, lá na Alemanha já faz tempo, viu, gente? O amor livre e tal. Então, é, existe uma visão do amor, do poliamor, já bem anterior. Né? Talvez isso tenha a ver também com o fato de ser uma cultura antiga e uma cultura que bebeu muito aí dos gregos, né? dos gregos, dos italianos. Né? Então a gente tem várias questões aí. Né? E isso às vezes interfere na tradução, porque existem termos que a gente usa aqui no português que não se usa no alemão e vice-versa. Então vamos poder fazer esse paralelo. Mas, Antônia, por favor, vamos começar a leitura de hoje. Fique à vontade.
Boa noite. Só lembrando, a Dilena disse que tinha algumas perguntas, Dilena. Vai. Não, não, eu disse que várias pessoas tinham pedido o link, tinham Ah, perguntado do grupo, e talvez hoje tivesse mais pessoas novas, temos algumas, mas era só tá bom. isso. Tá bom, pode comentar, obrigada. Obrigada. Os vínculos do destino. No entanto, isso ainda é relativamente fácil. As dificuldades reais surgem quando o homem percebe subitamente que a mulher encontra-se, sem saber, emaranhada nos destinos de sua família de origem. E a mulher reconhece que o homem está, sem saber, emaranhado nos destinos de sua família de origem e que também precisam concordar e reconhecer o outro com esse emaranhamento. Alguns anos atrás, dei um curso para casais em Com. Ficou evidente que em vários casais, um dos parceiros desejava deixar o relacionamento e a família, embora o casal se amasse muito. Dessa forma, revelou-se que os emaranhamentos fundamentais que vêm à luz nas constelações familiares em relação à família de origem influenciam também a relação de casal e que a solução para o casal se dava apenas quando esses emaranhamentos eram reconhecidos e dissolvidos. Em primeiro lugar, pertence a esse emaranhamento quando alguém diz a um membro de sua família internamente: Eu sigo você na morte. Quando, por exemplo, na família de um dos parceiros, o pai ou a mãe morreu cedo. Então, um filho sente a necessidade de segui-los. Isso também se revela mais tarde na relação de casal, pois talvez esse parceiro queira sair da família e partir. Esse emaranhamento poderá também conduzir alguém na família a dizer: Eu faço em seu lugar. Quando em sua família alguém diz a um outro membro da família, devido a um emaranhamento, eu sigo você na morte. Então, um outro membro da família lhe diz, eu o faço em seu lugar. Muitas vezes, os filhos fazem isso pelos pais. Quando um filho percebe que um de seus pais deseja seguir alguém de sua família de origem, ele diz internamente: Eu o faço por você. Mais tarde, quando esse filho se casa, continua sentindo esse ímpeto. Então, um filho seu talvez lhe diga a mesma coisa: Eu o faço em seu lugar. Só um instantinho, Antônia. Uhum. Eu já vou dar uma pausa aqui, porque semana passada, não, no livro anterior, no Conflito e Paz, nós chegamos a olhar para o texto Quem pertence à família. E esse texto é interessante agora nesse contexto aqui. Como assim, numa relação de casal, eu estou emaranhado com o sistema do lado de lá? Né? E Hellinger deixava isso claro, eu acredito até que a Cleusa entrou nessa seara semana passada, né? As pessoas não se relacionam entre si, são os sistemas que se relacionam. As pessoas estão a serviço de seus sistemas, né? Então é bem aquela coisa, né? Eu e a Helena, a Júlia, resolvemos iniciar uma relação e a gente pensa, não, isso é uma coisa nossa, ninguém tem nada a ver com isso. Sim, sim, ninguém tem nada a ver com isso. Só a família inteira da Helena, Júlia e minha família inteira tem algo a ver com isso. Fora isso, ninguém mais tem nada a ver. Porque esses dois sistemas vão entrar em relação e às vezes eu estou fazendo, sim, inconscientemente, um resgate do lado de lá, assim como a Helena Júlia está fazendo um resgate do lado de cá. Né? E a gente está falando aqui de relações relevantes. Né? Não estamos falando nesse aspecto em rápidas e casuais relações sexuais. Isso tem outras implicações e outras consequências. Aqui a gente está falando de algo que já engatilha mais, fica mais junto. E quando a gente olha para aquele texto Quem pertence à família de Bert Hellinger,
ele fala, né? Pais, mães, irmãos, irmãos vivos, irmãos mortos. E aí ele fala os avós, né? Alguns tios-avós, os parceiros anteriores de meus pais. E aí a gente sempre fala, não, quem? Como assim? Os parceiros anteriores dos meus pais, né? Só tem o papai e a mamãe. Sim, mas o papai e a mamãe antes tiveram uma história que muitas vezes nem você, nem sua esposa, nem seu marido sabem, né? E às vezes eu estou emaranhado nesse contexto. E o Hellinger explica, né? Se numa relação anterior, né? Então, nesse exemplo aqui, né, que a gente tem a Helena Júlia e o Renê, se numa relação anterior, eu e a Dilena tivemos um caso, e nesse caso eu prejudiquei a Dilena, né? Eu sacaneei ela, eu talvez até fiz ela fazer um aborto, né? E agora eu estou falando nesse termo mesmo, né? Eu cheguei para ela e falei, retire esta criança. Ou seja, criou-se aí, né, uma ligação muito forte de sangue entre os dois. E há águas passadas, né? A Helena ficou no passado, né? Helena Júlia não precisa nem saber disso. Talvez, se a Helena Júlia e eu tivermos um filho, uma filha, talvez essa criança vá representar a mágoa, o rancor, o ressentimento da Dilena. Pô, mas que coisa maluca, René. Então, é aí que entra o campo, né? Que o Hellinger tanto fala, o campo morfogênico, né? Porque toda vez que eu me relaciono com alguém, existe uma parte que eu pago, existe uma parte que eu tomo, algo que eu dou e algo que eu tomo, em todas as relações. Isso cria vínculos, isso cria consequências, não só no meu campo, no meu corpo, mas em campos anteriores. Então, aí a gente entra um pouco nessa questão do emaranhado, porque essa é sempre uma temática que muitas vezes o pessoal fala, não, mas o que é esse emaranhado? Significa então que você fez mal para Helena agora. Não, não, isso pode ser muito anterior. Isso pode ter a ver com a família da Helena e como que ela tomou algo da família dela, né? Algo que ela olhou para o papai e para a mamãe e falou, sim, eu por você, papai, eu por você, mamãe. Algo que eu tomei de minha família. E algum tempo atrás eu cheguei a fazer uma constelação com o Stefan Hausner, eu cheguei a mencionar para alguns de vocês aqui, e apareceu a relação do meu pai e da minha mãe, e Stefan Hausner, no caso, colocou também meus avós, de um lado e de outro. E aí ele apontou, você só existe aqui hoje por conta da guerra. E por conta de como que a guerra marcou teus avós, teus pais e você, né? É uma cadeia que segue, né? Muitas vezes a gente não tem essas informações. A constelação ela aponta para direções, né? E eu levei para Stefan Hausner um tema de saúde. Eu não levei um tema de relacionamento. Só que o Stefan Hausner ele fala tudo que é vivo se relaciona. Então, o tempo todo nós estamos falando de vínculos, vinculações. Às vezes nossas, feitas nessa biografia, às vezes coisas que estamos, sim, trazendo da biografia de nossos pais, né? Ou seja, a temática de família de origem e família formada está sempre presente nas relações, né? Então, dificilmente eu vou poder virar para vocês e falar, não, a minha coisa com a Helena só diz respeito a nós dois. Verdade. Como casal, nós temos esse acordo, mas vão ter coisas que vão vir da relação da Helena, vão vir da minha relação e vão interferir no aqui e agora. E às vezes essas são as questões, esses são os emaranhamentos que precisamos aprofundar, precisamos estudar, precisamos decodificar. E se a gente toma consciência disso, talvez,
a gente desemaranha, né? E aí o Hellinger fala, às vezes, durante uma relação, né? A Helena Júlia toma contato com o que ela veio resgatar, eu tomo contato com o que eu vim resgatar com ela, e talvez a relação termine nesse ponto, porque ela cumpriu sua função. Ou os dois olham para o outro e falam, pô, né? Que jornada! Vamos continuar mais um pouquinho? E aí é uma decisão de dois adultos, né? Após terem, né, de certa forma, dissolvido parte de dívidas, boletos anteriores. Não, eu pretendo permanecer junto com você por mais um tempinho. Né? Rebeca, por favor, pode abrir seu microfone. Boa noite, gente. No início, que eu comecei a fazer os atendimentos supervisionados, eu fiz 3 atendimentos e um mês depois de relacionamento. E um mês depois as pessoas se separaram. Aí eu fiquei traumatizada. Meu Deus, eu não quero mais. Fiquei assustada, porque era para consertar o relacionamento e foi piorar. Só que aí, meses depois, vieram os relatos. Ah, aquilo foi muito bom, eu descobri uma coisa muito séria ou tal. E, e aí, sobre essa questão dos nossos relacionamentos, muitas vezes terem relação com os nossos pais, aqui é uma dúvida, é só especulativo. Uhum. Será que essa triangulação, essa disputa que muitas vezes existe entre mãe e filha, ou entre filho e pai, não começa por conta disso? De noivos anteriores, compromissos não cumpridos. Será que Esse não é essa dinâmica? Não sei se é a principal, mas de ser filhinha do papai ou filhinha da mamãe, será que não começa lá atrás? Especulativamente, sim, né? Às vezes por ter um movimento interrompido, outras vezes por não ter um movimento interrompido. Por isso que o Hellinger falava, vamos olhar, né? Exatamente para eu perceber que tipo de triangulação é essa. Porque às vezes a triangulação não é necessariamente de minha mãe com a mãe dela e comigo. Às vezes é de minha mãe com a avó dela, porque aí houve um movimento interrompido em relação à mãe e à filha. Quer dizer, é um bololô que dá, né? A gente olha para isso, mas você falou uma outra coisa preciosa no decorrer da sua fala, né? Eu estava aqui para consertar, né? E, Rebeca, a gente não conserta nada, né? A gente não é eletricista, a gente não é encanador, como facilitador, nós facilitamos processos e como terapeutas, né, no caso da psicologia, nós escutamos, né? Nem como psicólogo a gente conserta relacionamentos. Isso é uma das coisas que o Hellinger deixa claro na questão da dinâmica de casal, deixando bem claro que Hellinger começou por aí, né? Ele começou atendendo casais. Ele falou, o facilitador tem que tomar muito cuidado, porque se a postura dele não for neutra, se ele não conseguir se esvaziar de julgamento, de intenção, ele pode levar ao fim do relacionamento. Porque, às vezes, o terapeuta rouba a força do casal. Isso vale também na psicoterapia de casais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque óbvio que um casal que procura um psicoterapeuta vai incluir ele no quê? Na triangulação. É imediato isso. E o terapeuta ele precisa de um tempo para compreender de que triangulação a gente está falando. Quem está em ação aí? Né? De quantos quens nós estamos falando? E muitas vezes para o casal isso não está claro. Não está claro que eles trazem fantasmas, expectativas, decepções que não são deles, mas que vêm já do sistema e que foram passados de pai para filho através de crenças, né? Às vezes crenças limitantes, como por exemplo uma que vocês já devem ter ouvido: filha, homem não serve para nada, toma cuidado. E tantas outras, né? Que representam sim uma dor,
mas que, por sua generalização, às vezes impregnam algo na menina, no menino. Isso influencia relações futuras. A gente já falou disso algumas vezes aqui no grupo de estudos, mas a questão da história de Romeu e Julieta, né? O que seria de Romeu e Julieta se não fossem as famílias que há tantas gerações brigavam? Uma briga de sangue. Elas não podiam estar juntas, senão uma matava a outra. E aí, os primogênitos resolvem fazer o quê? Se engraçar um pelo outro, né? Romeu e Julieta estão a serviço de um amor pessoal ou de um amor sistêmico, coletivo? É um caso bem claro de um amor sistêmico, coletivo. Eles trazem algo, eles estão a serviço do sistema. Pô, René, mas não é assim em todo relacionamento? Sim e não, porque como facilitadores a gente fala, cada caso é um caso. Né? Então a gente precisa escutar cada caso, qual que é o recorte que o cliente está trazendo, qual que é o tema que o cliente está trazendo, para onde ele quer olhar. Isso tem que estar muito claro para o cliente e para o facilitador, porque é aquilo que vai, de repente, configurar no campo, na constelação familiar. E se, de repente, o facilitador entrar na briga e tomar partido de um lado ou de outro, isso vai tirar força do relacionamento. Né? Então, muitas vezes, né, Rebeca, a gente brinca, né? Brinca. Né? O casal que procura o terapeuta está tentando salvar. Né? Porque é aquela coisa, já fez de tudo, já foi no astrólogo, jogou os búzios, né? Conversou com os amigos, foi pro puteiro e tal. Agora o que a gente tenta? Vamos procurar um terapeuta. Vamos ver se tem alguma salvação. Né? Então o terapeuta tem que tomar cuidado porque às vezes está realmente por um fio. Mas ambos, ele e ela, ela e ela, querem que dê certo. Então, o terapeuta tem que tomar muito cuidado para não roubar isso deles. E eu não estou falando de esperança, eu estou falando dessa força que ainda os mantém juntos. Né? Quer dizer, a serviço do que a gente está. Né? Isso tem conserto? Depende de A e B. Não depende de C, não depende do terapeuta. Agora, quanto mais o terapeuta conseguir se esvaziar, quanto mais ele conseguir deixar emergir do casal o que o casal quer olhar ou busca, melhor vai ser o feedback que você vai ter depois. Né? Como, por exemplo, aquilo lá ajudou, porque eu percebi isso, aquilo. Né? Ok, aí a gente percebe que talvez essa abordagem esteja a serviço de uma ampliação de consciência. Né? Sem falar, Rebeca, que muitas vezes o cliente vai procurar o terapeuta, a terapeuta, porque ele não tem coragem de fazer isso sozinho. E ele quer, durante a consulta, dar o checkmate. Não, Isso mas também tu acontece. falou uma coisa muito importante, da gente se esvaziar. Porque eu me lembro bem que o tema era ciúme. E o clássico é o ciumento, a, a filosofia. Pessoa que tem ciúme, ela quer que o relacionamento acabe. Mas por quê? Como essa dinâmica foi construída, né? E o caso dela é rápido, eu nem gosto de estar contando, porque eu sei que não é o foco. O caso dela, bem rápido, é que aos 16 anos ela engravidou do primeiro namorado. Ela queria ter a neném, ninguém a apoiou. Nem o namorado, nem a família materna, nem a família dele. Ela teve que abortar. E isso afetou ela muito como mulher. Porque uma coisa é você não querer ter filhos por alguma dinâmica e abortar. E isso causa impactos. Outra coisa é você querer ter filho, ninguém apoiar e você abortar. Isso para o valor pessoal da mulher é muito alto. E ela tinha ciúmes astronômicos e vinha muito disso, né? E eu nunca pensei que seria essa a dinâmica, porque o relato dela era todo relacionamento meu eu fico psicótica. Eu fico, não importa se o cara
é gente boa, não é gente boa. Não é uma questão de dedo podre, é minha mesmo. Eu sou super ciumenta e eu quero olhar para isso. E aí apareceu essa situação e essa questão. Aí depois ela terminou por uma coisa assim. E aí eu fiquei assustada, porque vários, uns três terminaram logo no início que eu comecei a constelar. Meu Deus. E essa questão de você não ter expectativa na hora do atendimento é uma autovigilância constante, né? Assim, expectativa nem de conhecimento, nem do que você estudou. Tem a postura retirada que o Hellinger nos orienta, entre outros, no Ordens da Ajuda. O Sigmund Freud, ele tem um texto que fala dinâmicas comuns aos ciúmes e à paranoia. Assim como é do Freud a frase todas as pessoas que encontramos aqui fora não é por acaso, elas já habitavam o nosso inconsciente, né? Então, em muitos aspectos, nossos conflitos eles são ficcionais, são ficções que nós projetamos em cima do outro. Então, a grande questão é, eu realmente vejo quem está comigo, com quem eu estou me relacionando, ou estou realmente projetando uma série de coisas na frente dessa pessoa, né, dificultando a relação, né? E aí uma outra frase do Stephen Hausner é expectation is the opposite of relationship. A expectativa é o oposto do relacionamento, né? Porque na expectativa eu fico na ficção, né? E muitas vezes essa expectativa ela vem de muitas relações, vem de muitos casos anteriores. E a relação é aqui agora com a pessoa que se mostra. Então é um trabalho que eu preciso fazer comigo, que a outra pessoa precisa fazer com ela, e não é por acaso que nós nos encontramos. Muitas vezes a gente se encontra num momento onde, sim, é importante a gente olhar para esse detalhe. E esse podre que ambos percebem e que ambos querem olhar. Então, talvez eu esteja pronto agora, junto com você, para olhar para isso. E aí a questão é, eu vejo você? Ou eu vejo o que eu gostaria de ver em você? Vera, por favor. Oi, aqui no primeiro capítulo, primeiro parágrafo, no final do primeiro parágrafo, Uhum. também preciso aceitar e reconhecer o outro. A Antônia leu concordar. E eu vejo que há alguma diferença, já vi pessoas discutindo a diferença entre aceitar e concordar, queria saber a sua opinião. Perfeito, perfeito, ótimo. Essa é a questão que quem nos coloca muito bem é João Garriga, né? E inclusive o último livro dele trabalha em cima disso. Quer dizer, o último livro que eu li, né? Que é o Sim à Vida. Ele já lançou um novo, né? Que eu ainda não li, né? Mas ele entra nessa questão da concordância e aceitação. No meu livro também está concordar, né? E aí você tem o concordar, ele entra com um acordar, né? Eu acordo algo. Aceitar entra mais como eu reconheço algo, né? E tem uma frase que a facilitadora Gláucia Paiva utiliza no livro dela, Olhe e Veja Além, que é aceitar não significa concordância. E ela explica, né? Então, exemplo, tá? Eu vou pegar a Vera como exemplo, né? A Vera chega em casa, né? Eu sou o pai da Vera e a Vera vira e fala: então, Renê, então, papai, a Helena Júlia é minha namorada e nós vamos casar. E aí eu falo para ela: não, filha, isso não é possível. Eu não tive uma filha para ouvir uma coisa dessas. Não aceito isso. Essa é uma posição, talvez até coloque para fora de casa. Né? Outra coisa é
eu olho assim e falo, pô, Vera, mas filha, não era isso que eu queria para você, né? Mas se é o que você gosta, se é o que você busca para sua vida, né? Eu não concordo com a sua escolha, mas eu continuo te aceitando como minha filha. E provavelmente a longo prazo vou aceitar também a Helena Júlia como uma pessoa que você ama, tá? Do seu relacionamento, né? Então, existem essas discussões entre a concordância e a aceitação. O Hellinger deixava bem claro que era necessário que nós aceitássemos Hitler e o nacionalsocialismo. E ele dizia no livro dele, isso não significa que concordemos com o que ele fez. Mas, assim, reconheça tal como se mostra. Sim, Hitler existiu, o nacionalsocialismo existiu e foram feitas atrocidades em nome do nacionalsocialismo. Isso é aceitar uma realidade, um destino. Agora, não significa que nós concordemos com tal. Teve uma pergunta aqui perguntando a questão de eu assentimento, né? Recomendo que vocês leiam esse livro Sim à Vida, de João Garriga, ou talvez até num futuro próximo a gente elege esse livro para ser estudado aqui no nosso grupo de estudos. Porque João pega cada uma dessas palavras e ele começa a destrinchar elas, tanto de forma léxica, né, em sua origem, e também em seu significado, né? E sim, em alemão, a gente fala de akzeptieren, né, de aceitar, e a gente fala de annehmen, como concordar, né? Existe uma diferenciação entre um e outro. O assentimento, segundo João Garriga, é uma grande abertura. Nós lemos uma vez uma meditação de Bert Hellinger, não lembro agora em qual estudo foi, onde ele fala que ele se encontra num campo de batalha e deitados no chão estão vítimas e perpetradores. Estão aqueles que foram assassinados e aqueles que assassinaram. Estão aqueles que foram perseguidos e seus perseguidores. E ele fala que ele faz uma inspiração profunda e abre espaço no seu coração para que todos tenham lugar. Vítimas, perpetradores, bons e ruins. Isso é assentimento. Esse é o esse é o quinto círculo do amor, né? Onde você toma a cultura, a humanidade, tal como é, e dá um lugar para tudo no seu coração. Eu recentemente fiz uma brincadeira com uma colega minha, que também dá treinamento, cursos, e a gente estava falando dos 5 círculos do amor. E aí a gente estava brincando que a gente reveza entre o primeiro e o segundo. E o terceiro, quarto e quinto ainda é um grande mistério que a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Porque uma coisa é entender os círculos. Outra coisa é você conseguir torná-los reais, né? Então, importante isso que a Vera destaca, né? Que inclusive é uma questão também de tradução, né? Então, Vera, não se preocupe, eu vou olhar no original como que tá, se tá aceitar ou concordar. Provavelmente no contexto ele está falando aceitar, né? Mas eu ainda vou deixar isso claro. E sim, esses termos eles são diferentes, eles têm efeitos diferentes. Por isso que numa constelação é totalmente diferente eu falar para o cliente, olhe e veja, olhe e dê espaço para isso, olhe e concorde.
nosso papel como facilitador não é entrar no Olhe e Concorde. Aí é um trabalho, eu acho que muito mais racional. A aceitação, ela está na alma. Ela tem um movimento profundo de abertura. E às vezes numa constelação a gente se dá conta que a gente estava cego para aquele fenômeno, daquela dinâmica. E uma das frases que o Hellinger nos ensina é: ah, agora eu vejo. Sempre teve lá, mas até então. Então, Renê, se eu entendi bem, aceitar significa não negar a realidade. Uhum, isso. Né? Tem aquela frase que é muito parecida de Bert Hellinger e de Carl Gustav Jung, né? Aquilo que eu nego me aprisiona e aquilo que eu reconheço me liberta. Né? Me liberta até porque eu não tenho nenhuma demanda em relação àquilo. Agora, se eu nego, eu tenho uma demanda. Por exemplo, não seja assim. Então, eu olho para o Eurico, pegar o Eurico para Cristo aqui, né? E, Eurico, por que você usa óculos? Né? Todos os homens aqui no grupo não usam óculos. Né? Aí o Eurico vai falar, não, peraí, como assim todos? Eu uso óculos. Não, Eurico. Todos os homens não usam óculos. Né? Então, eu estou fazendo toda uma leitura de que algo está errado. Eu não aceito o Eurico da forma como ele é. Eu aceito com condições, sem o óculos. Né? Essa questão condicional, ela coloca um não aceitar. Né? E quantas vezes no nosso relacionamento afetivo, a nossa demanda é condicional? Eu até fico com você, Vera, se. Né? E às vezes esse se, ele é antigo. Né? Ele não é só meu, ele é do meu sistema familiar. Né? Ah, Vera, se você aceitar a minha religião, se você renunciar à sua, se, condicionais. Né? Agora, a aceitação é ver tal como é, e o assentimento é, além de ver tal como é, dizer sim. Né? Então, Então, assentimento é igual concordar. mais profundo. Mais profundo porque o concordar, ele passa por um... Ele tem uma condicional também na questão do concordar. O João Garriga, ele fala desse olhar para os pais, tomá-los tal como são e dizer sim a tudo que eles representam. Isso é assentir, né? E também na obra de João Garriga foi traduzido em alguns lugares como concordar. Garriga fala, não, isso é assentimento. Concordar, muitas vezes, fala, o pai veio do pós-guerra, né? Fazer o quê? É do jeito que é. Né? Isso é uma concordância. Né? O assentimento é tomar esse pai, colocar ele no coração, com tudo que implica nisso. Né? Lógico que eu não estou falando toda a verdade, Vera. Eu acho que essa é uma temática que a gente tem que deixar em aberto. Né? É que a palavra sentimento não é usada em português, né? A não ser na constelação. Sim. Eu nunca vi esse termo usado em outro contexto. Então, parece Sim. que não soa familiar a palavra. Né? Parece que é difícil penetrar no Sim. significado. Até porque o assentimento, ele entra também pelo viés do sentimento. E aí eu entendo a tua questão com a concordância, né? Porque a diferença entre a emoção e o sentimento é que a emoção, ela toma o nosso corpo e nos movimenta. O sentimento já é uma leitura racional
de uma emoção. Já existe uma elaboração da emoção aí, né? Aí entra uma concordância, já existe algo assim. Mas o assentir, né, como colocado principalmente por João Garriga, é uma abertura sem condicionais, né? Eu sinto totalmente no meu corpo aquela realidade, tal como ela é. Também diferente de empatia, tá? E não é que eu estou me colocando no lugar do outro. Eu dou um lugar para o outro dentro de mim, tal como ele é, né? E eu acho que é importante, sim, isso que a Vera nos coloca, de como não é comum no uso do português o assentir. Fato, né? Realmente não é uma coisa comum, né? Assim como em alemão você tem palavras muito específicas e às vezes nas traduções rápidas a gente acaba usando termos correlacionados, sinônimos, mas não precisos, né? Sim, num livro é importante uma precisão maior, né? Muitas vezes o Hellinger falava acceptieren e era aceitar. E às vezes na corrida aí da tradução a gente falava concordância com, né? São vários termos e a Mimans às vezes chama atenção para a gente, né? Desses vários termos, como, por exemplo, entendimento e consciência. No alemão, dependendo do contexto, a mesma palavra é consciência ou entendimento. E eu sei que para você está claro que consciência é uma coisa e entendimento é outra, né? A consciência é o corpo inteiro, é uma ampliação. O entendimento é uma informação que está catalogada no nosso cérebro, né? No nosso computador, né? E sim, a precisão dessas palavras é importante, por exemplo, nas habilidades socioemocionais, né? Na nossa capacidade de nos comunicarmos. O que eu estou sentindo é um sentimento, é uma emoção, é um afeto, né? E por isso que o Hellinger também faz toda uma distinção entre sentimentos primários, sentimentos secundários, sentimentos adotados e meta-sentimentos, né? E isso é só para complicar um pouco, né? Porque eu questionaria, assim como a Vera, as emoções primárias e secundárias. Só que aí a gente tem um problema no alemão. Gefühle, sentimentos, são usados tanto para sentimento como para emoção. Já no inglês, você tem o emotion e feeling. Feeling, no inglês, se confunde com sensação. Dá um nó na cabeça, gente. Quando você vai fazer tradução, esses conceitos, eles dão nozinho, sim. Mas, como a Vera está destacando, é importante, né? No contexto das constelações, né? Sim, o Hellinger usava o termo assentimento, né? Principalmente no livro anterior que a gente leu, Conflito e Paz. Assentir o homem tal como ele é, a humanidade tal como ela é, porque o homem é um ser de guerra e paz. Ambos habitam dentro dele, né? Luz e sombra. Né? A gente não sabe qual vertente está mais forte. Cleusa, por favor. Obrigada. Obrigado, Vera. Só para colocar que a gente vai ter, que bom que você vai ter o original em alemão, porque o meu é a primeira tradução e também está a aceitar e não concordar, Uhum. né? E então a gente vai encontrar muitas vezes isso, né? Que nem na leitura passada também teve alguns trechos que o Celso estava lendo, no livro que ele estava lendo estava de um jeito e no meu estava de outro. O meu também é a segunda edição, então por isso, né? Então O na meu é a segunda edição. primeira.
né? Então, a gente vai encontrar muito isso. Que bom que você vai ter em alemão e a gente vai poder estar elucidando essas coisas. Existe até uma questão aí, né, Cleusa? Agora, né, a gente vai ter o livro aí, Constelação Familiar, Teoria, Pesquisa, História e Ética, e se levantou muito isso, né, porque a gente usou livros brasileiros. Eu trouxe alguns livros do alemão e do inglês. Então, a gente teve que fazer adaptações para a linguagem ser homogênea, para o livro não ser um contraditório a ele mesmo, né? Então, uma adaptação que a gente faz com o livro, mas a reflexão segue. E se a gente não estabelecesse uma regra de homogeneidade, esse livro não ia sair, né? Porque você sabe, né? Os coautores que estão lá, existem ideias diferentes, inclusive do direito para a psicologia, ao que se refere à mediação, ao que se refere à conciliação, e aí a gente sabe que são abordagens, são olhares, vêm de arcabouços filosóficos parecidos, mas às vezes seguiram por ramos diferentes, né? Então, sim, essa é uma discussão que vai acontecer muitas vezes, e não que está errado, a gente está na página 18, pelo menos para mim. Não que está errado, mas é interessante a gente saber como Hellinger queria que isso fosse traduzido, né? E essa questão, né, Cleusa, que a gente está vendo agora aqui com o Hellinger, nossa, eu lembro que quando eu fui estudar psicologia e fui estudar Freud, a gente tem N livros que criticam as traduções da obra de Freud, porque o Freud ele foi traduzido primeiro para o inglês, depois para o castelhano, e aqui no Brasil ele foi traduzido do castelhano para o português. E aí a gente tem coisas estranhas, como, por exemplo, a palavra ego, que para todos nós é natural. Ah, o Freud usava a palavra ego. O Freud nunca usou a palavra ego, ele usava a palavra eu. Então, quando você lê um livro do Freud, ele fala eu, você se inclui na leitura, você entra naquilo lá. Então, sim, é um erro de tradução que muda um conceito, interfere, né? E a gente vai poder fazer esse jogo aqui com o original e também com essas reflexões, como, por exemplo, que a Vera traz, né? Aceitação, concordância, assentimento, e aí a gente poderia também entrar, por exemplo, na empatia, que a empatia, no alemão, dá um nó, né? Porque fala de Mitgefühl. Mitgefühl é sentir junto. E às vezes entra como um assentir. Eu sinto como você, né? Então, são conceitos que às vezes a gente faz congressos, né, na psicologia, na filosofia, na semiótica, para encontrar o uso preciso da palavra. E esse também é o papel, né, Cleusa, dos alquimistas. Qual é o componente base adequado, a potência adequada, o momento adequado, o cliente adequado para essa porção, né? Então, os alquimistas se ocupavam muito com isso, e Carl Gustav Jung ele pega um pouco disso, né? E fala, por exemplo, de Paracelsus e da importância de a gente fazer todo um estudo aprofundado, né? A gente vai fazer isso na constelação familiar? Não. Mas o Hellinger ele traz a importância que o facilitador não perca isso de vista. Nós precisamos nos aprofundar em nós, né? Nós não teremos tempo de nos aprofundarmos no outro, mas assim, a nossa ferramenta, o nosso corpo, nós temos que nos aprofundar bastante. Por favor, Helena. Renê, você foi toda a fala aqui, né? Estava vendo até agora, só me vinha uma imagem desse aceitar, né? Desse assentir, que era uma imagem de assim, de render-se,
né? Então, é o render-se ao sim, né? Essa entrega. E eu já vivenciei isso, vi no campo isso algumas vezes, em que a pessoa ela não conseguia dar esse passo para o sim, né? E aí no corpo, né, que até você falou agora que a gente vai ter que vivenciar isso, era, ela resistia tanto que a hora que ela conseguiu dizer esse sim, ela teve que ir para o chão. E isso eu vi várias vezes, né? Que assim, a pessoa é o render-se mesmo, né? Tipo assim, ó, então eu me rendo, não é uma coisa da cabeça, entendeu? É do coração mesmo, que é o que a gente fala sempre aqui, né? Que é agir com o coração. Então, esse sim, por mais que a gente descreva nos livros, né? É tão difícil a gente transcrever para o livro a constelação, que é uma coisa que a gente vivencia, e a gente tem o privilégio, esse grupo, de você estar aqui, que a gente sempre leva para o René as palavras para ele olhar no alemão. Então, isso também é muito bom. Mas você vê como é difícil, né? A gente, quando vivencia isso no campo ou na nossa própria vida, da gente estar dizendo esse sim, né? Que não é fácil, é um passinho de cada vez, e é ver no corpo mesmo. Então, toda a fala que vocês foram falando, só me vinha essa imagem, dessa render-se. É isso. A Ana complementou a tua fala aí com a palavra reverência, né? E o Hellinger, se a gente lembrar de um dos nossos primeiros estudos aí, né, a simetria oculta do amor, ele tinha vários exercícios de reverência, que eram desde abaixar a cabeça até você abaixar o seu corpo inteiro, até o ponto de você deitar com o seu corpo inteiro no chão, né? Então, uma reverência profunda, uma entrega profunda. E sim, conceitos importantes aí, né? Conforme você ia falando, eu lembrei que hoje eu estava dando um Google por aí e eu gosto bastante de Johnny Cash, eu acho muito bonitas as letras dele, e eu ouvia uma das últimas músicas dele, né, onde ele fala, né, ele já tá um senhorzinho e tal, e ele fala, hoje eu me machuquei e eu fiz de propósito para ver se eu ainda conseguia sentir alguma coisa. E aí ele vai falando da vida dele, dos amores dele, do que ele fez, das escolhas, com muito arrependimento. E um dos refrões eu queria estar a milhas de distância daqui e poder começar de novo. Isso não é um assentimento, isso é uma negação. Né? Ele concorda com tudo que ele fez, mas ele não aceita que foi daquela forma. Ele não aceita que ele fez isso daquela forma. Então é interessante isso, porque ao mesmo tempo que a letra ela fala de uma entrega, né? Ele tá falando dos podres dele, tá falando das sombras. Ele não reverencia isso. Ele fala, eu gostaria que não tivesse sido assim. Eu preferia que não fosse assim. Né? E aí, logicamente, vocês têm duas linguagens acontecendo. Tem a letra e tem o clipe. E às vezes o clipe mostra uma coisa e a letra fala de outra. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente está falando e eu não faço ideia das imagens que estão circulando na cabeça de vocês, as relações, os cenários. Vocês estão lá, vocês não estão aqui. Né? Eu estou falando isso porque isso é humano. Né? A gente, para compreender, para entender, a gente cola na nossa história. Né? E aí, de repente, o Eurico falou uma coisa para mim, eu faço assim. Verdade, Eurico, é assim mesmo. Né? Só que eu não sinto o que ele sente. Né? Por isso que é diferente, né, Eurico? A gente até usa isso na mediação, né? A gente não fala, eu sei o que você está passando. A gente fala, eu imagino o quão difícil seja para você esse momento. Mas eu não sei como você está vivendo isso. Então, é muito interessante que, como mediador, como terapeuta, essa questão da palavra ela é muito cuidadosa. Né?
até para a pessoa poder se entregar, até para a pessoa poder confiar. Né? Isso que é o bonito da constelação. A gente fala muito pouco. Tá? Facilitadores, né? Nós, facilitadores, falamos muito pouco. O cliente fala e a gente fala, vamos olhar para o campo? E às vezes o campo mostra uma coisa que não tem nada a ver com todo aquele blá, blá, blá. E a gente não precisa olhar para o cliente e falar, você mentiu, menino. Não, a gente deixa aquilo se manifestar. E às vezes o próprio cliente fala, eu não fazia ideia que era assim. Ele valida e, ao mesmo tempo, ele ainda está em conflito interno entre aquela ideia que ele tinha da coisa e como a coisa se mostra. Por isso que a Ursula Frank falava, isso é o modelo da doutora Ursula Frank, que a primeira constelação, a primeira colocação do cliente é a constelação do problema. E talvez o campo vai mostrar a constelação da solução. Né? Essa é a forma como ela traz isso. Né? Então, geralmente, quando o cliente está colocando, está configurando, o primeiro momento é o problema. E é o problema que ele imagina que é o problema. Né? É bem aquela coisa, né? Não, o problema é meu pai, o problema é a minha mãe. Eu não fazia ideia do meu avô. Eu não fazia ideia dos outros elementos que participavam dessa equação. E às vezes o campo mostra. E aí eu compreendo que meu pai sente como eu sinto. Só que eu não estava aberto para esse sentido dele. A gente tem um trechinho pequenininho. Vamos ler mais um pouquinho? Só esse curto trecho. Por favor, Antônio. O contexto. Quando trabalhamos com casais, não basta olharmos apenas para o homem e para a mulher. Aquilo que dizem sobre os seus problemas está, via de regra, na superfície. Quando nos ocupamos apenas com isso, muitas vezes não existe solução. É necessário ir mais adiante, olhando primeiro para o que aconteceu nas famílias de origem. Apenas quando se soluciona algo decisivo nesse âmbito, é possível encontrar também na relação do casal a solução para os seus problemas. Sendo assim, este aqui não é um livro que se ocupa somente com casais, mas sempre com um contexto maior. Nesse sentido, é também um livro sobre as constelações familiares em um sentido mais amplo. Vale ressaltar que todos os nomes dos participantes das constelações foram alterados. Obrigado, Antônio. Então, não existe relacionamento de casal sem a história da família. Ou seja, na hora que vocês casam, né, para aqueles que casaram, é um rito. Não é um rito eu e tu. É um rito para que nós possam ver o que nós dois estamos propondo. Né? E o nós é a testemunha da união do eu e do tu. Né? E tem um certo peso aí, né? Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Tem uma série de palavras aí. E essas palavras também estão relacionadas à família. Né? Tanto que o Hellinger tem no livro Constelação Familiar, de encontro com as ordens do amor, se não me engano, ele fala que um casal que se junte por dinheiro, por status, por aparência, por questões religiosas, isso não tem força, não vai ficar muito longe, a não ser que seja um emaranhado do sistema.
né? E aí você, de repente, vai perceber que toda vez você vai repetir a mesma coisa, né? Que é o famoso dedo podre. Né? Dedo podre é um tema comum nas constelações familiares. Né? A pessoa chega e fala, ó, eu não levo jeito para relacionamento. Né? E quando a gente olha para a situação, a gente percebe que essa situação não é apenas do nosso cliente. Ele traz um estigma, ele traz uma maldição, ele traz uma repetição, que o Freud chamou de neurose de repetição, Schicksalsneurose. Né? E ele fala, nós vamos repetir enquanto não tomarmos consciência. Isso faz sentido nessa frase que o Hellinger acaba de dizer. A gente não escuta, por exemplo, a Helena é a cliente, a gente não vai ficar preso naquilo que ela fala. O que será que está por trás daquilo que ela fala? A psicanálise fala, existe o discurso manifesto e por trás de todo o discurso manifesto tem um latente. Muitas vezes esse latente ele é inconsciente para o cliente. Né? O que o terapeuta faz? Ele não vai deduzir. Ele vai aguardar. Ele sabe que existe mais. E ele também sabe que não adianta ele ficar inquirindo a Helena como se fosse um detetive. Né? A Helena tem uma questão. E essa questão tem muitas camadas. Na hora que eu percebo que a questão da Helena chegou no corpo dela, ela está tocada pela questão, a gente olha no campo. E aí, a resposta, às vezes, vem do campo. E quem faz o campo? O cliente, a Helena. O latente vem à tona. Eurico, por favor. Eu sempre digo para os meus clientes, para os meus alunos, né, que quando dois se casam, muitos se casam, se unem nessa decisão. E o casamento, uma união entre duas pessoas, enseja um contrato que não está escrito em lugar nenhum, que não é aquele contrato que a gente assina lá no registro civil, né? Aquilo é apenas um ato civil, né? Uma cerimônia civil perante a legislação. Mas é um contrato que não está escrito em lugar nenhum, né? É um contrato que está dentro de cada uma das pessoas, porque cada uma dessas pessoas que se unem, elas vão desempenhar diversos papéis, né? Vão assumir diversos lugares de acordo com os seus padrões, as suas crenças, aquilo que eles trazem de suas próprias famílias. Então, a gente às vezes idealiza aquela outra pessoa, né? A gente olha para aquela pessoa, me apaixonei por aquela pessoa. Mas aí é só uma idealização, porque aquela pessoa existe só na minha mente, só existe na minha cabeça. Né? A gente vai conhecer realmente se a gente ama aquela pessoa, né? Vai ser essa paixão, ela vai se transformar em amor quando a gente conhece realmente aquela pessoa, né? As suas dificuldades, seus dons, as suas facilidades. Aí sim, se a gente quiser continuar junto, apesar da pessoa não ser aquela perfeição que eu imaginava, eu falo para as pessoas: bingo, você descobriu o amor. É uma construção. É um desnudar-se. Né? Não só para o outro, né? Principalmente para você mesmo. Porque aquele que me vê, me lê. Né? Aquele que realmente me olha, me lê, consegue me ler. E às vezes ele consegue ler entre linhas que eu não consigo ler em mim mesmo. Né? E aí a gente vai para as BR. Né? Onde o outro aponta coisas que eu tento negar. Eu preciso, às vezes, da terapia para falar, tá, você tinha razão, mas
É um processo de digestão, né, para aquilo ficar mais claro. É um descortinar-se, né? E o Stephen Hausner, ele trouxe uma metáfora muito bonita que fala, né, que imaginem uma peça de teatro e ela está acontecendo e vocês estão no palco, não, no palco não, desculpa, vocês estão na plateia assistindo. Vocês escutam a peça, mas vocês não veem. E aí, de repente, chega uma pessoa e começa a abrir a cortina. Então, vocês param de ver as sombras projetadas na cortina e vocês começam a ver os atores. Stephen Hausner fala que, às vezes, o cliente ele traz uma peça de teatro, um drama, atrás de uma cortina. Então, você vê sombras, você vê sons. Às vezes, a constelação ela descortina. Ela descortina um breve momento daquela peça. E naquele momento o cliente olha e vê aqueles rostos, vê aquelas pessoas, compreende que ele confundiu uma coisa com outra, diferencia, ou fica com o olho arregalado, porque pela primeira vez ele viu. Ah, uau! E às vezes é isso, né, Eurico? Eu olho para o outro à minha frente e eu falo, eu não acredito que você é assim. E a pessoa fala, sou assim desde sempre, né? Por que você não viu? Por que você não me olhou dessa? Não fazia ideia que era assim. Mas era. E agora você vê. Agora tá claro para você. Estava olhando com as minhas lentes, né? Exato. Olhando com as minhas lentes, tentando compreender com essas minhas lentes. Bom, gente, eu agradeço a leitura, né, da Antônia até aqui. Agradeço as perguntas que você, a companhia aí da colega Cleusa, com quem vocês vão continuar na próxima terça-feira. E passo a palavra aí para Helena Júlia. Obrigada, Renê, especialmente pela sua disponibilidade de estar trazendo as palavras, né, na origem. Mesmo quando o Renê não está aqui, nos bastidores a gente passa para ele lição de casa. Então agora ele já está vindo com o livro. Facilita. Muito obrigada, viu? Obrigada, Antônia, pela leitura. Obrigada a todos pela presença. E até terça-feira que vem, gente. Uma boa noite. E bem-vindo aos novos. Espero que vocês voltem. Tchau, pessoal. Obrigada, Tchau. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Helena. Beijo. Boa noite, obrigada. Tchau.